Sejam bem-vindos a mais um IELCast, do Piauí. Para o mundo! E aí, Kilson Jones, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos que vamos, E mais uma temporada. A terceira temporada Vem aí. Primeiro dizer que você tá muito elegante. Heron, veste o homem atual. All black, né? Tá linda. bonitão. A nova coleção que chegou agora está espetacular. Eu encontro onde? Heron nas lojas Noroeste, Piauí, Maranhão e também loja Heron no Teresina Shopping. Aliás, eu quero te convidar a acompanhar todos os nossos parceiros que trabalham aqui com a gente, que aparecem aqui atrás, a exemplo da G3 Telecom, se você quer ter uma internet de qualidade, a estação IC, onde é gravado o IELCast, é o primeiro case de sucesso, um case de amostra da G3 Gamer, que é uma internet absolutamente rápida, com 1 GB de app e 1 GB de DAO, então é um negócio muito fora da curva. E todos os patrocinadores que aparecem aqui atrás, se você consome qualquer um desses produtos, por favor, né, consuma esses produtos, nos ajude, afinal de contas, é quem paga a conta aqui. Dê essa moral, né? Lembrando que é o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil, todos os sábados às 10h30 da noite, e também em todas as plataformas de áudio, Spotify, Amazon, enfim. E no TikTok a gente está muito feliz, nós somos o 4º maior do Brasil hoje, mais de 230 milhões de views, também no Kawaii, no Facebook, no YouTube, e seja bem-vindo à nossa audiência. Os shows de stand-up passaram a ser shows de política / stand-up em alguns cenários. Isso prejudicou o cenário? Não prejudicou, não. Eu costumo ver o povo dizendo assim, o humor agora, o politicamente correto, vai atrapalhar. O meu show não atrapalha, não. No meu, tô falando por mim, no meu continua indo o povo, eu continuo falando o que eu quero falar. Eu acho que também o comediante, quando ele começa a perceber que determinado assunto vai render uma mídiazinha, vai dar um burburinho, eu acho que parte dele também disse, se isso aqui vai dar um certo resultado midiático, eu vou também cutucar por aqui. Mas não é um erro tu trazer muitas vezes a tua formação ou opinião política para dentro do show e tentar... Não, acho que não, porque nós temos liberdade para isso, né? Eu acho que quando você vai para um show de comédia, como espectador, você tem que estar ali para ouvir, para ouvir desprovido de qualquer coisa, vai ali para rir. Se o cara vai fazer piada com o teu candidato ou com o adversário, vá, ria. Ali é para você rir. Se você quer debater política, é um outro momento. Essa polêmica do Léo Lins, o Danilo Gentili resumiu tudo que eu queria dizer naquele vídeo dele. Ele falou e eu assino embaixo. O que vinha acontecendo com o Léo Lins já vinha acontecendo há muito tempo, ninguém estava vendo. Dele ser censurado de cidade A, B ou C, porque ele tem um negócio que quando ele vai fazer um show numa cidade, quando ele vai fazer show em Teresina, então ele pergunta nas redes sociais dele, quais os problemas aí em Teresina, quem é o prefeito, quem é o deputado A, B, C, que eu vou fazer um vídeo falando em Teresina. Ele não está inventando nada, não é ele que criou, ele está bolando alguma coisa baseada em informações que ele colheu, o povo daqui mandou, ele não inventou. Ele faz um texto engraçado em cima disso, da ponte que caiu, do buraco que tem, enfim, as informações passou. Com isso, ele teve diversos shows cancelados. Isso é uma censura. Quando o prefeito, o teatro que é municipal, que o prefeito manda fechar, que não vai ter o show, não é uma censura? Ele já vinha sofrendo isso há muito tempo e ninguém dava importância. Aí agora, como entrou o Ministério Público em cima, que vetou o show, tira do ar, não sei o quê. Aí não, que a ruma de comediante, a galera também atrás de like, de curtida também, já começa, não, que não sei o quê. Tem muita gente que quis surfar na onda dele? Muita, 99%. Hoje, no Brasil, se você reclamar de alguma coisa, qualquer coisa, eu reclamei da operadora de telefone que comeu o meu crédito. Aí a pessoa bota, faz o L. Todo mundo hoje votou no L. Mas dependendo do problema que você teve, vão dizer que você fez o... Qual é a pior situação que você já ouviu ou que tu redigiu sobre isso? Você tá fazendo show, aí você fala, por exemplo, fala do preço do frango. Mas o preço do frango subiu, faz o L. O cara grita da na plateia. No meu show, já digo alguma coisa. No começo, para não ter isso, eu já mando uma frase. Durante o show inteiro, se alguém disser faz o L, vai ser enrabado pelo jumento. O cara já... Tem vontade de sentar na chibata no jumento. Diz aí, grita, faz o L até o final. Neutraliza? Pronto, aí já... Porque se fizer, vai virar piada, né? E quando gritar mito? No Ceará tem uma confusão tão grande que arriscado é até briga dentro do teatro. Não sei, deve ser aqui no Brasil todo. Já tem muito esse estigma, tem né? Um tabu muito forte. Encontrei uma galinha ali, numa encruzilhada. Lá na infância tinha muito isso. Tem muito isso. Mas essa galinha que é encontrada em encruzilhada, se alguém comer, é algum problema, não? Bem, eu diria que não é aconselhável mexer. Porque se ela está lá, existe um dono espiritual. Infelizmente, nós temos uma meia dúzia de pessoas descrentes ou incrédulas. Verdade. Ou que, de uma certa forma, acha que não vai acontecer nada, mas vai. Porque, primeiro, que na encruzilhada está assentado Ogum e Exu, que é os senhores do caminho e da comunicação. Então, espiritualmente, as divindades, elas existem, tal qual Deus e Lucifer existem, né? Então, a partir do momento que eu chego na encruzilhada e entrego uma galinha, uma farofa,
uma cachaça, que é o que o pessoal fala no popular, para aquela divindade, ela é o dono. Se você está mexendo em algo que não é seu, é alheio. Então, Exu, ele vai lhe cobrar. Ele vai fazer algum tipo de cobrança para você. Que pode prejudicar de alguma forma, né? Aí vai depender muito do teu coração no momento que você vai mexer nessa oferenda. Germano, Léo Dias, o maior colunista hoje de fofocas do Brasil. Qual é o futuro dele para 2024? Léo Dias, ele é bem polêmico, né? O senhor conhece? É, sim. O senhor consegue enxergar alguma áurea dele? Você fala assim, uma aura, você pedindo a minha opinião como sacerdote, né? Isso. Bem, eu acho que ele fez algumas tomadas de decisões erradas, mas porque agiu por impulso, né? Agiu por impulso e por vaidade. Não falo da questão que falta algo profissional. Acho que a vaidade tomou de conta dele e, de uma certa forma, deixou-o muito seguro. Como é que vai ser 2024 para ele? Bem, para Léo Dias. Os caminhos deles não estão trancados. A primeira carta que sai é a carta das estrelas, que quer dizer caminhos abertos, predestinação, sorte, bons acontecimentos. Porém, sai a carta do chicote, que quer dizer o subconsciente passando por autoflagelação. Ele se cobrando demais, ele pode ter uma severa recaída em questões emocionais, tá? A carta do chicote, ele querendo controlar circunstâncias que saíram do controle. Isso pode trazer um pico emocional de deficiência para ele. Quando você fala da da dependência química que ele passou? Bem, não vou te afirmar diretamente uma dependência química, né? Mas digamos que o subconsciente, o emocional dele, passando por um prejuízo, um dano. Ele querendo controlar a circunstância e não tendo controle da mesma. Vejo que na carreira profissional ele vai surgir aí novas oportunidades, inclusive resolução, até mesmo ao ponto dele se encontrar em algo seguro e recíproco de um relacionamento consigo mesmo. Ele está muito bem agora, está muito, muito forte, né? Criou o próprio portal e está muito forte no Brasil. Então, 2024 será positivo para ele? Positivo profissionalmente. Agora, no quesito pessoal, ele vai passar por algumas percas, alguns danos emocionais que podem sair do controle. Ex-presidente Bolsonaro. Okay. Ex-presidente Bolsonaro, qual será o futuro do ex-presidente Bolsonaro na política? Na política. Vamos lá. Atenção, Kilson. Atenção às cartas de Pai Germano, o futuro político de Jair Messias Bolsonaro. Bem, veja bem aqui por esse cenário aqui. Quase estou te dando uma aula, né, Yelson? Aqui a carta. Eu tô querendo aprender aqui. Os caminhos, nessa cartinha aqui tem uma placa que aponta para caminhos diferentes, distintos, né? E lembro que parece muito com a minha última previsão dele aqui. Foi? Foi. Me perguntaram se ele ia ser reeleito e eu disse se ele vai seguir caminhos diferentes. Não vejo ele sendo reeleito. E olha só, a pergunta é qual vai ser o futuro político dele, né? Isso. Veja que a primeira carta que sai aqui é a carta do cachorro. O cachorro quer dizer companheirismo, ciclo que fortalece, que protege, né? A carta da cegonha vem trazendo aqui, novidades, pessoas que estão tentando somar, ajudar. Porém, olha só, carta da montanha. A montanha, um exemplo. A montanha, ela bloqueia o sol. A montanha é um obstáculo que te causa dificuldade, retardo, que te impede de você chegar ao topo. Seria né? a Michele? Aí já é uma outra pergunta, mas eu posso te responder sobre o afetivo deles. Olha só, então assim, politicamente falando, ele vai passar por muita dificuldade, perseguição, empecilho, e eu não vejo ele sendo promissor novamente na política. Não. Olha, a carta dos caminhos, a última cartinha, aponta para caminhos diferentes, caminhos distintos. Então assim, se a pergunta fosse, ele vai se lançar novamente presidente da República, vai existir um cenário de situações que vão retardar ele conseguir esse objetivo. Ele vai passar aí por um maremoto de circunstâncias que a todo custo ele vai ser jogado para trás e ter dificuldade mesmo, impedimento. Né? Então, assim, o cenário não é tão vantajoso no futuro para ele, falando de política. Mas você falou, ele perguntou sobre a Michele Bolsonaro. Vamos lá. Você quer saber, seja assim, objetivo para mim, seja uma pergunta objetiva. Os dois, eles continuam juntos, firmes e fortes, no relacionamento? Relacionamento entre o Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Cartas de Pai Germano. Essas cartas vão dar barulho. Olha aí, Tá embaralhando bem, né? Tá.
Eita, viu sol. Lembra do copo de lírio? Lírio. Lírio quer dizer o quê? Ausência de caráter, ausência de comportamento seguro, né? Então, assim, ó, copo de lírio quer dizer que o relacionamento em si afetivo, ele não existe. Meu Eles Deus. existe uma permanência, uma entrosação, algo, imagem, Quer dizer que não tem sentimento contrato, entre eles? diretamente é como se fosse um relacionamento que ao público existe, mas aos bastidores não. O copo de lírio quer dizer a ausência de comportamento seguro, existente, né? Não vejo de forma pública eles assumindo uma separação devido à questão do cenário político, tá? E veja que aqui sai também a carta da criança. A criança quer dizer o quê? Ingenuidade, imaturidade, circunstâncias que porventura ela já está cansada de ouvir, de ser afirmada, de ser colocada em segundo plano, né? Então, assim, e como se ela fosse a todo tempo apontada como a autora do dano e do prejuízo, e ele é uma vítima, ela é a autora da circunstância. Então, assim, a separação talvez não venha à tona a curto prazo, pode ser algo que pode ser ainda eles vão estendido, separar? maquiado. A separação de fato afetiva, ela já existe, só não é exposta. Sério? É, As pelo menos é cartas o que o dizem isso? reflexo que as cartas trazem pra gente. Que é isso. Bolsonaro e Michele não são casais. Não são um Não casal. existe um sentimento, uma reciprocidade de concordância desse sentimento por entre os dois. Olha No aí. atual momento, tá? O senhor não tem Não medo quer por- dizer, o senhor não quer tem- dizer que não tenha existido. Você consegue segurar o marido ou a esposa com esses... Sim, consegue sim. Consegue segurar, consegue trazer de volta e consegue, inclusive, afastar. Tá? E isso, separar O casais. marido tá lá... Ah. Não, alguém de fora pedir pra separar Pedir o para casal. separar um Você casal. tá de Acontece brincadeira. também, sim. Acontece. Vamos Vamos fazer imaginar- pra ajudar aquele nosso amigo lá. Vamos imaginar que, boa. Vamos imaginar que o Will tá namorando bem, alguém apaixona pelo Will, procura você. E aí ela me pede para fazer um trabalho de separação ou de afastamento de rival. A gente executa o trabalho e no decorrer do tempo vai acontecendo. Gente, Ele se separar lá da pessoa que mas ele não é gosta. errado separar a família? Bem, aí existem casos e casos. Né? Existem circunstâncias que é uma família constituída, mas existem as circunstâncias de aventura. Às vezes é a própria esposa que vem para afastar a amante. Ela constituiu a família com ele, né? Vamos dar aqui um exemplo. Entendi. A esposa te procura Me para dizer, procura, tira essa amante de perto do Tira meu essa marido. piriguete da vida do meu esposo. Eu construí, tive anos do lado dele. Eu conheci ele, não era ninguém, ele era pobre. Eu fui o pilar de sustentação dele nos momentos difíceis. Lavei aqui a cueca dele com freio né? Comeu grama com ele. Exatamente. Aí vem lá da rua no momento que ele tá lá tomando uma cerveja, Tomando champanhe. tomando champanhe, tomando seu uísque lá, Xandó, 18 anos, né? E aí a outra lá, novinha, vê que pensa que ele tá muito rico por meios próprios e só dele. Só que tem todo um cenário por trás. Tem um pilar de sustentação que é a esposa, os filhos, né? Os parentes. E aí a esposa dele me procura, ó, quero que você tire essa mulher da vida do meu marido, tire essa rapariga da vida dele. E aí eu digo pra ela qual é o valor, avalio primeiro com as cartas. Pra ver se dá pra... Porque para ter bom resultado, você tem que fazer uma análise primeiro do caso, né? Não é você chegar lá e dizer assim, eu quero separar e a gente acender umas velas, cortar uma galinha e tudo tá resolvido. Porque cada caso é um caso. E isso precisa ser avaliado através ou das cartas ou da entidade, de algum tipo de oráculo. Uhum. E aí a gente vai ver qual é tipo uma receita. A gente vai ver qual é o melhor tipo de trabalho, se envolve sacralização de animais, que são os trabalhos mais fortes. E aí a gente Mas vai isso não é pedir errado, não? a sacralização de animais. Não é errado em momento algum. Inclusive, ela está na Constituição Brasileira, que os cultos afros têm a liberdade de executar a sacralização de animais. Tal qual, Elson, lá no tempo bíblico se ofertava o cordeiro para o Espírito Santo. Dudu, tu acha que a tua ida, por exemplo, ao Pânico, de participar daquelas entrevistas... Me ajudou a divulgar. Sim, mas não te prejudicou dentro do SBT? De alguma forma, por ver o Silvio conversar, dialogar com membros do Pânico, na sua cabeça disse assim, não, eu tô credenciado também a falar, ou... Não, eu nunca atendi o Pânico pelo Silvio Mas tu também compreendeu, atendeu o Pânico. mas tu entendeu. Mas entendi. Não, eu só tô falando, É. muitas vezes credencia e disse, não, ele fala, o dono tá falando, então tá de boa, eu vou aqui, vou brincar. Não, você analisou até um ponto que é positivo, né? Ah, se o dono tá falando, eu também posso. só- Mas eu só nunca sobre tinha isso. pensado por isso. Eu sempre atendi o Pânico porque também era um programa de televisão e eu gosto de fazer Mas televisão. são de emissoras diferentes. Mas no começo eles me deram muita liberdade, o próprio Silvio apoiou.
Ele achava graça, ele até comentou com a própria E Maísa. o Pânico tava no hype. Aham. Absurdo. Ele comentou com a Maísa numa gravação que não foi ao ar de um programa, porque teve aquela primeira polêmica com a Maísa. Que nós vamos enfim. falar já já. É. E depois, na sequência, ele gravou um outro programa que não foi ao ar e pegou e falou assim: ó, Maísa, você não quis ele? Então, você viu quantas mulheres ele arranjou lá no Pânico? Foi uma maravilha, o Dudu realmente é um show televisivo, não sei o quê. Pois é, mas se ele falou aquilo, aí tu... Agora... Ele deu a credencial. Ele deu a credencial. Concorda? E assim, o Pânico foi uma grande oportunidade, não só de visibilidade, que o Pânico sempre foi um carro-chefe de público, mas eu tive o privilégio de apresentar o Pânico numa das edições que eles exibiram aquela matéria do Vale Night, e no começo do programa o Emílio já tinha combinado comigo: ó, Dudu, vou abandonar o programa e você vai assumir. Então, ao vivo, o Emílio falou: ó, quer saber de uma coisa? Hoje nós estamos recebendo Dudu Camargo, vem cá e tal. Começou a conversar e falou: olha, esse negócio aí do Dudu e tal, quer saber de uma coisa? Dudu, você comanda o Pânico de agora em diante. Aí ele saiu do estúdio, isso ao vivo, eu já estava tudo combinado que eu ia apresentar, mas ele falou o seguinte: dependendo de como estiver a audiência, eu volto no meio do programa. Se estiver indo bem, você fica até o final. Isso impacto na tua audiência durante a semana no SBT? Ajudou na minha audiência do jornal, porque 6 da manhã eu não tinha chamada no ar. Ninguém queria que desse certo. Dudu Camargo e nem Primeiro Impacto. Eram 2 produtos do Silvio Santos, né? Então, essa ciumeira, inclusive, de produtos. Então, não se tinha chamada na grade, nada disso. O que me ajudou a divulgar foram os críticos. Foi a imprensa que, muitas vezes, criticando, teve o lado positivo da crítica que me ajudou a divulgar que tinha um garoto diferenciado que estava fazendo jornal 6 da manhã. Mas, por exemplo, você E apresenta... o Pânico ajudou também. E você apresentava um programa... Eu conquistei muita gente jovem de público Pois é, do Pânico de trazer que me pra- conheceu através óbvio. do programa. Mas, por exemplo, obviamente você apresentava um programa que você lidava com criminalidade, com Assuntos pesados e crimes sérios, né? domésticos, enfim, uma série de situações. E em determinados momentos você, pelo menos é o que aparentava, Uhum. você ficava bêbado Isso no Pânico. no Pânico, óbvio. Então, não, lá no aquilo- Primeiro Impacto não dava. É bom até esclarecer. É bom É até verdade, esclarecer. você ficava bêbado no Pânico? Não. Aquilo foi tudo show televisivo. O que eu entendi deles, eles iam gravar uma matéria e precisavam que a figura jornalística, que é uma figura que sempre, né, tem que se portar seriamente e tudo mais, eles queriam desconstruir a figura jornalística metendo louco com aquela figura jornalística. E aí fingiam lá que jogavam bebida e tudo mais e tal, e que eu tava doidão, não sei o que e tal, porque a ideia do Vale Night, que foi esse quadro que repercutiu muito, foi exatamente porque eu tinha levado um fora da Maísa no programa do Silvio Santos, aí eles falaram: Os caras paravam quem pra leva ver um essa fora história, velho. merece um Vale Night. E aí o Pânico foi. Não. E nessa gravação do Pânico, eu não sabia que eles iam me colocar naquelas situações, tá? Foi marcado comigo uma entrevista, eu gravei a entrevista, aí eles falaram: ó, Dudu, vai ter mais uma gravação dentro daquele ônibus balada. Eu falei: legal, deve ser... Enfim, eles devem fazer alguma brincadeira de dancinha, alguma coisa do tipo. Aí quando eu entrei no ônibus, aí começou toda... Aí eu entendi As o que eles meninas. queriam. Eles queriam um show televisivo. E aí foi indo. Aí você embarcou. Embarquei naquilo, né? Como um bom homem de televisão que sabe render o bloco, topei e fui. E aí, claro que repercutiu muito. Teve gente que olhou com maus olhos, falando: mas até o Boechat, se você pegar no histórico do Pânico, tem uma matéria que eles gravaram com o Boechat de sunga na praia. Uma das maiores relevâncias da televisão brasileira. Do jornalismo, você vê. E gravaram com ele. Mas claro que comigo repercutiu Mas muito tu na acha época. que passou um pouco da dose, na tua opinião, com você? Claro. Era um programa... Mas essa era a ideia do Pânico. Mas O Pânico você, sempre tu quis ir pro extremo, né? Tu poderia ter limitado um pouco mais, não poderia ter passado um pouco daqui ou não? Então, eu não vou ficar remoendo, por exemplo, falando... Não, uma pergunta como eu comunicador. Digo, mas eu digo assim, dentro de mim mesmo, eu não fico me torturando por coisas que talvez eu faria diferente. Eu tento olhar o lado positivo de tudo. E é muito disso bom teve isso. o lado positivo. E são poucos que fazem isso. Para fazer bem internamente, né? E dentro da televisão do SBT, quando passou aquela matéria, que quando você entrou... A direção provavelmente não gostou, mas o Silvio, ele gostou. Mas, de fato... E o público gostou, né? Óbvio, eu amei. Então, Foi um eu acho que a sucesso. gente faz... Quando a gente faz televisão... Isso que é o grande show, problema porra. de televisão. Tem muito diretor que ele quer fazer televisão pra ele. Não é. Aí não Aí dá, só né? ele também vai assistir. não é. Às vezes nem ele vai assistir. Mas a pergunta Então a gente é... tem que fazer pro na hora povo. que você O povo voltou, gostou, ó, Kilson, compensou. imagina, você tá voltando pro Primeiro Impacto, passou o que passou no Pânico, deu a audiência do que deu no Pânico. Foi. E aí o cara chega
E o diretor olha pra ti e disse, e aí? E na época, por incrível que pareça, a gente estava até sem diretor de jornalismo, né? Mas houve reuniões de comitê que o Silvio fazia semanalmente, enfim, e o pessoal ficou pé da vida, né? Mas tu ouviu alguma coisa de concreto? Alguém chegou pra ti e Não, falou? chegaram a me chamar na época e falaram, olha, Dudu, tá resvalando no jornalismo, é melhor você dar um tempo, inclusive, de entrevistas, que tá polemizando muito a sua imagem, não sei o que e tal. E na época eu dei uma pausa, porque o Pânico deu tanta audiência no domingo que eu apresentei, que rolou essa matéria, que eu mesmo chamei no palco. Nesse dia o Pânico já estava enfrentando uma crise de Isso é audiência. exclusivo, ele nunca falou não, viu? Eu É, não tinha nunca falei. falado isso. Isso é exclusivo, hein, que eu Pânico. Exclusivo. O Pânico, ele tava... Coloca a hashtag aqui, exclusivo. Exclusivo, dá trabalho pra fazer. Aí, de repente, o Pânico, nesse dia que eu apresentei, tava passando uma crise de audiência, até o Encrenca na Rede TV tava dando uma baita de uma audiência. Nesse dia, nós não só ganhamos na média do Encrenca, como ficamos 70 minutos na frente da Record, passando, inclusive, Domingo Espetacular, que é um grande produto da Record, em horário nobre no domingo. E eu me lembro que o Pânico ele ia até meia-noite e 15. E quando o Silvio acabou o programa meia-noite, nós fomos pra vice-liderança em pleno domingo, não só passou a Record, que na época era terceiro e o Silvio era vice, nós pegamos o terceiro lugar, colocamos a Record em quarto no domingo. Quando o Silvio acabou meia-noite, o Pânico passou na audiência do SBT e da Record e ficou na vice-liderança numa fase que o Pânico estava sofrendo com o Ibope, e nesse dia foi muito bem. Aí o Pânico, que ele pensou? Vamos fazer na semana seguinte um novo programa com o Dudu. Eu vi hoje, inclusive, saiu no Metrópolis, que foi o Erlan, que é um querido, agradeceu o Erlan por ter dado a oportunidade de bater esse papo com você. Você falou sobre essas acusações que você recebeu, sobre meninos de programa, sobre do rapaz que foi pra internet. sobre tua sexualidade. Até para explicar para as pessoas. Sobre tua sexualidade, sobre a tua orientação, sobre fotos e vídeos. De fato, tu imagina se dando satisfação sobre isso nos tempos de hoje ou não? Não, eu acho importante falar desse assunto, porque eu estou tendo até a oportunidade de esclarecer. Porque a imprensa e os sites são assim. Eles publicam a notícia, sendo ela verdadeira ou mentirosa, eles publicam. Aí você vai procurar o site, ou o site te procura para ter a sua resposta. Quando o site procura, que não é sempre. Aí, de repente... De 0 a 10, quantos procuram? Por exemplo, nesse caso aí teve um rapaz, para quem não sabe, que foi pra internet e falou que teve relacionamento sexual comigo e por aí vai. De repente, quando eu vi esse vídeo, primeira notícia, eu estranhei muito. Fiquei sem acreditar. Porque eu falei assim, eu nunca vi esse cara na vida. Nunca conversei com ele. Como ele chega e fala que teve um relacionamento comigo? Primeiro ponto. Aí já me assustou. Porque eu falei assim, como que um jornalista faz uma nota publicando só porque ouviu de alguém e esse alguém não mandou... Primeiro, muita gente já considera ou já consideraria antiético, tipo, publicar um relacionamento sexual de um famoso ou de alguém. Só que, assim, se eu sou jornalista, alguém chega e fala, Dudu, eu me relacionei com fulano de tal, que é famoso, tá aqui, as fotos, tá aqui um vídeo, ou alguma prova que seja. Beleza. Por mais antiético, o cara atrás de clique vai publicar porque se tem uma prova. Agora, ouvir simplesmente de alguém que tá na cara, que quer somente aparecer, eles pegaram e publicaram no site. Aí, vai vendo. Um site só me procurou, de vários que replicaram, o Isto É, na época, me procurou para eu dar o meu posicionamento. Na hora, eu escrevi lá o meu posicionamento. Tu falou na hora. Falando exatamente o que eu falei aqui agora. Que eu jamais tinha visto pessoalmente e jamais tinha até trocado mensagem de rede social. Aí, de repente, e falando que eu paguei, eu não sou tão bonito, viu? Mas nunca precisei e acho que eu não preciso pagar para ter relacionamento com ninguém, viu? Com ninguém. A fila é grande, tem muito assédio na rede social e tudo mais. Mas acontece o seguinte, por que eu tô falando? Aí na Isto É mandou lá, eu escrevi, aí eles publicam no rodapé da matéria. Quem vê a notícia vai ver o título lá, que tá falando sobre uma mentira, e de repente, para chegar na minha resposta, nem todos vão ver. E a minha resposta não repercutiu tanto quanto a notícia mentirosa. Então, você vê que tem muita injustiça nesse sentido. Então, não dá para confiar em sites, né? Em 2 horas e 16 minutos, Dudu, eu vi um cara muito transparente, muito autêntico, muito convicto de suas falas, de suas opiniões e com muito medo, com muito pouco medo de respostas ou repercussões sobre o que pensa.
Hoje você tem medo de falar sobre a sua orientação sexual? Não, minha orientação sexual é pautado naquilo que eu aprendi de... inclusive, hoje em dia é um tema até polêmico, porque cada um tem a sua orientação. E Deus, inclusive, dá a liberdade de você escolher o que você quer, mas lembre-se que toda escolha que você tomar vai se ter resultados. Uhum. Né? E hoje o ser humano ele tem o livre-arbítrio para escolher o que ele quiser, mas ele também... E a tua escolha, tu já tem com tranquilidade de falar sobre isso? O que eu apoio, o que eu acredito, é a heterossexualidade. Do contrário disso, Com muita claro, cada um tem a sua escolha, cada um tem mas com muita tranquilidade você fala sobre isso. muita tranquilidade. Isso está definido já muito bem dentro de mim. Pra ti é um dos maiores ídolos de televisão? Oi? O Dudu? O Gugu? Não, não. Perdão. Não, o Gugu, é porque a vertente dele era auditório. Muita gente até Mas fala você assim, gosta também de auditório? então, eu gosto de televisão. O que me derem para fazer, eu faço. Eu nunca me limitei, assim, com a posição. E, curiosamente, isso que você está falando, outros diretores analisam dessa forma. Eles pensam, inclusive, que o meu grande sonho é fazer auditório. Não, na verdade, eu me identifico hoje em dia e gosto Eu mais achava do que era. próprio jornalismo. Eu Então, achava que muita era. gente tem essa... Talvez, assim, por essa ligação com o Silvio Santos, o jeito de falar, enfim, o comportamento no vídeo, leva a crer que eu seria um bom animador de auditório. O próprio Silvio já falou, você seria um bom animador de auditório, mas o jornalismo é o futuro da televisão. Mas assim, eu não sigo só porque é o futuro da televisão, eu sigo o jornalismo porque eu gosto do jornalismo e acho a função do jornalismo muito importante na vida da comunicação de uma empresa e das pessoas que consomem jornalismo, elas ficam a par do que está acontecendo. E é a realidade, o jornalismo você consegue... Vira hábito. Hã? Vira hábito. Vira hábito. E assim, uma coisa é você acompanhar uma novela que é uma ficção. Outra coisa é você acompanhar Hábito. a vida real, saber o que está acontecendo na sua volta. Eu brinco, desculpa, Kilson, eu brinco aqui e falo sempre pro Kilson que o maior patrimônio de um comunicador é o hábito de alguém ligar a televisão para ver o Dudu. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei qual é a notícia que vai ter, mas eu tô afim. É o público fiel ali do comunicador. Ah, esse é o maior patrimônio. Por exemplo, Datena, que você citou, não sei se você citou um Sim, tempo sim, atrás, sim. mas o próprio Datena, a diretora dele estava comentando comigo que sempre quando ele sai do programa por férias e tudo mais, o filho assume e o programa cai 1 ponto de audiência. Então, ou seja, telespectador fiel que acompanha o Zé Luiz onde ele for. Né? A Sônia Abrão, por exemplo, ela recebe de traço de audiência e entrega para traço. Ela não tem programa que faz uma audiência aquecida para entregar bem para ela, não. Ela recebe de zero. Recebe de zero e entrega para um horário que também é traço. E mesmo assim, ela consegue levantar em 15 minutos, 15, 20 minutos, a audiência muito rápida da faixa ali do horário. Ou seja, as pessoas vão justamente para assistir a hábito. Sônia Abrão. O hábito de Hábito. acompanhar. Essa é a palavra. E a parada, hábito. Dudu, e aí, que você quer falar? Desculpa, só- acabei te Uma outra interrompendo. informação importante... Perdão. Não, dessa questão do hábito, eu acredito que sim, tem comunicador que tem o hábito que atrai o seu público fiel. Mas eu nunca fiquei satisfeito só em atrair esse público fiel. Eu sempre busquei aprimorar o conteúdo do programa de uma forma que fique interessante para as pessoas, para também agregar público novo e público que não só vai assistir porque é o Dudu, porque se fosse só porque é o Dudu, eu entrei sem nome no SBT. Eu não tinha nome, eu não era uma figura conhecida que estava mudando de emissora, que estava levando o seu público. Não, eu fui construindo esse público, fui fazendo a audiência e aprendi em televisão que não basta você implementar um bom conteúdo hoje que você vai ter o resultado imediato. A internet entrega o resultado imediato. A televisão não, a televisão é o hábito. Então demora você conquistar. Eu achei que chegando lá com um bom jornal no formato Não que vai. não ia. Você tem que conquistar isso. É impressionante. Hábito. Exatamente. O hábito volta, é Aham. muita construção. Eu brinco e com a minha equipe eu falo, para cada mês aplicado em televisão, você tem 2 para receber anos. Uhum. Então, se você trabalha 1 mês, daqui 2 anos você vai entender o que você plantou. E é essa construção muito contínua e muito forte. Dudu, dentre as notícias que saíram na época, é de que você saiu com o currículo e foi até o JAS e lá se encontrou com o Silvio Santos. Como foi esse dia e se isso é verdade? Então, o Silvio, muitas vezes, quando estive conversando, né? E a primeira vez que conversei com ele, realmente foi lá no JAS, assim. Mas a conversa foi, assim, a primeira grande conversa que eu tive com o Silvio foi muito boa. Assim, Mas você vinha da onde? hã? Só pra gente Ah, tá. entender. Não, aí fui fazendo os trabalhos na carreira artística e comecei Só pra chegar lá onde... de 14 anos em diante, eu comecei a ir mais focar em televisão. Por quê?
Com 9, lembra aquela história? Ah, vai ser veterinário porque gosta de animal. Aí eu fui descobrindo ao longo dos anos que mexer com um animal na função de veterinário, você tinha que fazer cirurgia, aplicar injeção, coisa que eu não gosto. Aí eu pensei, vou fazer então zootecnia, que mexia com animal, mas não ia para essa vertente de medicina. E aí, de repente, tentei ir para a zootecnia, mas eu estava já muito envolvido com comunicação. Só que não encontrava oportunidade, era muito difícil. E eu estava, por enquanto, fazendo trabalhos através de agência. E trabalho voltado como ator em televisão. E isso não estava já muito me agradando. Eu gostava de televisão, mas não estava me atinando mais para ator, para modelo. Estava me atinando mais para apresentação. Mas não tinha oportunidade. Aí comecei a correr atrás. Ligava para as televisões, dava ideias de quadros. Tu ligava mesmo assim? E para emissora que quase ninguém assistia. Emissoras assim, claro, nós temos as principais emissoras lá em São Paulo e no Brasil, e eu procurava aqueles canais 45, 50, 55, aqueles canais que ninguém quase passava, o grande público não passava, e eu assistia e falava, eu vi um programa de variedades, por exemplo, falava, opa, ali está uma oportunidade para eu trazer notícias dos famosos, não tem um colunista que faz, isso vai atrair audiência para o programa. Aí ligava, muitas vezes telefone na cara, recebia Quantos anos, não. velho? Isso 13 anos, 13 para 14 anos. E ao mesmo tempo com vontade de fazer, com aquela ansiedade, porque com 13 anos você tá com a energia lá no alto, né? E querendo fazer. E de repente não encontrava oportunidade. Fazia em casa mesmo aquelas situações que eu falei anteriormente. Aí comecei eu tinha família em Minas, descobri que tinha um grupo de comunicação lá em Minas, na cidade da minha família, uma cidade pequena, 100 mil habitantes, de uma parte da minha família que morava lá, e corri atrás de oportunidade lá, fui bater na porta. Falei, ó, já fiz isso aqui como ator, né? Dei o histórico. 14 anos. Deu o histórico. O diretor, na época, que era uma cidade muito pequena, ele duvidou de tudo aquilo que eu tava falando. Depois ele me contou, né? Pô, duvidei quando você chegou aqui, falou que trabalhou em SBT como ator e tal. Mas assim, pra ele acreditar, eu mandei os links que ia pro YouTube e tudo mais, comprovando tudo aquilo que eu tava falando pra ele. E eu consegui, na época, uma oportunidade. Aí eu me mudei pra lá, saí de São Paulo pela primeira vez aos 14 anos e me mudei pra Minas pra trabalhar num Tua grupo mãe de deixou comunicação. de cara? Então, deixou porque lá eu ia morar com meus avós, né? É, óbvio, né? Então, 14? ia ficar tranquilo, assim, estava sendo cuidado pelos meus avós, minha mãe ficou em São Paulo na época, e eu fiquei 8 meses nesse grupo de comunicação. Mas depois, o que aconteceu? Realmente chegou a mudança de direção desse grupo, e aí eles não se interessaram mais, a TV já não estava... Ficou quanto tempo lá? 8 meses nesse grupo de comunicação. Fazendo. Rádio FM, a proposta era fazer toda terça-feira na TV, dentro de um jornal, eu tinha um quadro lá de mais de meia hora, que eu colocava reportagens dos principais eventos da cidade, que eu era o repórter, fazia notícias dos famosos nesse quadro também, e trazia um musical. Então eram essas 3 vertentes que eu fazia. E de repente eu comecei a ver também que a cidade, uma hora você cresce e te limita, porque você não tem mais onde expandir. E, ao mesmo tempo, foi a melhor coisa que me aconteceu. Eles trocaram a direção, entrou uma nova diretora, e aquele diretor que tinha me aberto as portas já não era mais diretor, e ali foi fechada uma porta. Eles não queriam mais, conversaram comigo, reformularam o jornal, enfim, que tinha na época. E aí, o que eu fiz? De volta para São Paulo. Porque, primeiro, que a cidade já não estava muito me agradando, porque a cidade não era o que eu estava acostumado, que era São Paulo, tendo tudo. Uma cidade gigantesca, quem mora em São Paulo ou já passou por lá, sabe que é uma cidade fora do comum. E aí voltei para São Paulo. É aquelas histórias. Às vezes você eu não fui demitido desse local porque nem contrato eu tinha, né? Não... Tava na sorte mesmo, vamos lá. Exatamente, na palavra. Vai lá e faz. E tava fazendo. E de repente foi a melhor coisa que eles fizeram de interromper esse laço lá. Porque talvez muitos poderiam olhar, não, é um estilo de uma demissão, não é legal, é negativo. Não, eu sempre olhei o lado positivo. E realmente foi. Foi um estágio, na verdade, né? Você imagina se eu não tivesse voltado para São Paulo, não Pois teria vivido... Foi um estágio. Exato. Aí, e aprendi, claro, com eles. Outra figura importante que eu depois vim a ter momentos na vida posteriormente foi Simone. Simone era jurada nesse evento. Inclusive, eu tenho uma foto no meu Instagram. Se você descer lá no @Dudu_Camargo Oficial, que é o meu Instagram, descer o feed de fotos, até as primeiras fotos, você vai achar uma foto da Simone. Eu no carro, ela pegando aqui em mim. E logo na sequência... Mas, inclusive, ela te processou posteriormente. Depois processou, mas quem pegou no peito primeiro de quem? Porque ela me acusa que eu peguei no peito dela, né? Ela te pede nos quanto, bastidores do inclusive? carnaval. Então, esse processo ainda está rolando. Pois é, mas Está ela rolando. chegou inicialmente a pedir quanto? A 30 mil, depois pulou para 100 mil de indenização, enfim. Ainda está Você esse pegou imbróglio. mesmo no peito dela, não? É melhor vocês de casa assistirem o vídeo, porque quem olha o print que tiram e fazem capas de sites com isso... Fala assim, Dudu pegou no peito, mas não sabem o contexto. Primeiro, que quem se sente assediado, você
Se alguém viesse a te assediar, você iria dar um selinho na pessoa na sequência? Acredito que não, mas no momento ela não pode ter se sentido constrangida de alguma forma. Não, porque na verdade quem assiste o vídeo tirou as conclusões. O público, apesar da imprensa ter publicado, Dudu assediou... Mas é bom esse questionamento. O público em si, ele pegou e ele viu o que de fato aconteceu. E ele não fez pré-julgamentos de acordo com o que estava escrito em site. Ele viu a cena que, na verdade, era Essa uma imagem. brincadeira. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Era o bastidores da televisão. O Nelson Rubens começou a indagar que eu estava namorando, que eu estava solteiro e que a Simone também, que eu poderia... Aí eu pego ali no vestido dela, que era um vestido de franjinha, né? Aí eu falo, Simone, você tem silicone ou não tem? Porque uma época nos bastidores do carnaval, o Dr. Rei, ele apalpava as mulheres para justamente ver se elas tinham silicone ou não. Ali ela já tira, você viu a primeira vez, né? Você trisca e ela... Ela tira, mas depois disso, se ela se sentiu tão incomodada ou assediada, ela teria dado verbalizado. Ela teria verbalizado. Ou, depois disso, se você seguir o vídeo adiante, ela dá um selinho em mim. Alguém que se sentiu incomodado ou assediada, iria dar um selinho? O que na minha cabeça... Você queria ver o que ali? Você queria ver o balão mágico? Não, balão mágico é antigo. É trabalho antigo dela. E tem o padre do balão, que subiu num balão e sumiu depois. Você não lembra da história do padre do balão? Teve aquele... Mas assim, nesse episódio, e assim, tem vídeos, está hoje em dia no próprio processo, de depois que terminou o link, ela me abraça e se despede com um beijo, com um abraço. Então, se era alguém que se sentiu incomodado ou assediada, primeiro, teria falado. Segundo, não teria continuado, dado um selinho. Quem se sente assediado e dá um selinho no assediador? De alguma forma, tu se arrependeu de ter feito? O quê? De ter tocado? Não, eu me arrependi de ter tocado pelo seguinte, que isso gerou motivo para falarem mal de mim, sendo que a minha intenção, todos ali sabiam que era fazer o show televisivo, tratar, que era um programa sobre carnaval, ou seja, tratar de uma forma mais divertida as situações ali, não tinha roteiro. O Nelson Rubens que quando eu cheguei falou, Dudu Camargo, você tá solteiro, Simone, você tá solteira. Se eu tivesse comprado, como eu comprei o roteiro do Nelson Rubens, Simone tá solteira. Você foi vendendo a história. Foi vendendo a história. E foi dando audiência, enfim, e a Rede TV foi esticando. Teve um episódio agora, na final da Copa do Mundo, que o diretor da seleção feminina espanhola pega e beija, aspas, é o que diz a imprensa e o que ela diz, forçadamente. Tanto é que ele foi demitido e está rolando todo esse processo. O que não aconteceu nesse caso, especificamente, Sim. né? Naquele momento, ela te olhou diretamente e falou de alguma forma diferente ou agiu de alguma forma? Não percebi isso e quem assiste também não percebeu. Se você tivesse percebido. O que me estranhou justamente foi que depois disso, ela teria usado, porque Por isso eu indaguei, para entender sobre isso. Eu mais senti que ela teria usado esse momento. Tá aí a imagem. Ela teria usado esse momento para justamente comprar aquela militância que as mulheres estavam na época com aquelas campanhas, não solte a mão de ninguém, não me toque, enfim, teve essas campanhas de militância em casos que justificavam ter, e ela provavelmente para agregar esse público... No caso dela, não? No caso dela não foi uma coisa intencional, não foi um assédio, eu pelo menos não vejo assim, porque eu sei falar porque eu estava... No meu interior, eu estou muito bem resolvido com essa questão, porque eu não tive malícia naquele momento, como venderam a história, né? Então, realmente, o que eu percebi, tanto é que depois ela deu uma declaração, ela começou a falar sobre o assunto, falando, olha, inclusive eu estou entrando com esse processo, porque o que sair de dinheiro desse processo, eu vou estar entregando dinheiro para uma associação de defesa das mulheres. Pois bem, isso foi o que ela falou. Depois meu advogado viu que ela tem algumas dívidas na justiça e qualquer processo que ela ganhar judicialmente, o dinheiro automaticamente vai para pagamento de dívidas. Então não teria como ela dar esse dinheiro. Então eu senti uma declaração muito tendenciosa de querer militar num caso ou me usar para aparecer ou para militar em relação a um assunto, mas que não houve essa situação lá. Que é um assunto não teve malícia. É um assunto muito sério, obviamente, e deve ser tratado com muito... Não, e não encaixa com o meu perfil. Quem me conhece no íntimo sabe, e eu justamente
fazia e faço esse jornalismo hoje em dia de defesa das mulheres. Quantas vezes defendi as mulheres em casos que mostrei de feminicídio e muitas vezes de violência, inclusive sexual e assédio que as mulheres sofrem, principalmente no transporte público. Mostrei tantos casos, defendi tantas mulheres que não encaixa muito bem, Dudu, né, no meu você perfil fazer isso. Você é um pouco mais específico. Você acredita, por exemplo, que aquela situação, a Simone, ela te usou como trampolim para aparecer ou Ela para viu uma utilizar a mídia? oportunidade, ela viu uma oportunidade. Não sei se envenenaram ela no ouvido dela, falando, ó, aproveita essa oportunidade, vai lá, processa. Porque tem muito disso. Às vezes o artista não quer processar o outro. Tem. De advogado chegar e falar, não, ó, vai lá, processa aquela empresa. Processa aquela empresa. Tem muito disso de advogado chegar e ele envenenar a pessoa para a pessoa tomar uma iniciativa de processar alguém ou até uma empresa. Como é que está esse processo hoje? Esse processo hoje já teve uma primeira decisão de que houve uma condenação no civil, mas houve nós recorremos dessa condenação e como a gente recorreu ela para pressionar, mas o advogado pediu um aumento de indenização para 100 mil. De 30 para 100. Mas foi uma estratégia do advogado para, tipo, pressionar a gente, tipo, ó, era 30, agora vai para 100. É melhor vocês pagarem 30 do que a gente pleitear 100. Forçar um São acordo. são estratégias jurídicas. Aquilo, de alguma forma, foi o principal estopim para tu dizer, isso eu quero para minha vida? Ainda não, porque com 9 anos eu estava decidido a seguir uma carreira que mexia com animais. Porque eu gostava muito Como de... assim, Dudu? Não, Ser veterinário. então, Gente, é muita coisa. Minha família falava, não, você vai ser veterinário porque você gosta muito de animal. Porque meu avô tinha sítio e mexia com sítio, com área rural, e eu sempre gostei. Não era só de cachorro e gato. Era de animais como vaca, cabrito, criava Cavalos. desde pequeno, convivia com isso. Então, eu ia gostando. Só que aí a família falava, vai ser veterinário. Depois eu vinha descobrir que veterinário tem que aplicar injeção, fazer cirurgia, nada do que eu gosto. Eu corro disso, corro de agulha, não faria tatuagem porque é negócio de agulha. Você não tem uma? Não tenho. Nem em lugares escondidos, né? Não tenho tatuagem, porque é com agulha. Só aquelas de chiclete eu até posso Mas fazer. agulha zero. Agulha eu saio Você é correndo. contra aquela da Anitta, não, né? Oi? Aquela da Anitta deve ter doído, rapaz do céu. A Anitta teve coragem, né? Mas eu não sei por que ela fez essa tatuagem. Foi num local bem... Pra quê? Ela deve usar bastante o lugar, né? Eu não sei, Dudu. Deve usar, Eu não sei, né? Dudu. Porque se ela quer cuidar do lugar, deixar o visual, colocar uma tatuagem, não é lugar que ela vai deixar escondido. Ninguém tem tatuagem em local... Tudo bem, a roupa cobre algumas tatuagens que as pessoas têm, mas ela, no fundo, ela quer se amostrar. Ela não faz a tatuagem pra esconder, ela quer Vai mostrar. que ela quer registrar um momento dela, único. Homenagear aquela parte do corpo, né? Pode ser, né? Eu não sei, mas... Vamos falar já de números antigos e atuais, para a gente fazer um pouco essa comparação, já que você adora e gosta de estudar sobre isso. Mas é óbvio que o que ganhou o Brasil foi o que foi apontado pelas principais páginas de notícias e sites de como você teria saído do SBT. Uhum. E é bem explícito a fala. É que o Dudu teria, me perdoe até a expressão, mas com muito respeito nesse aspecto, que teria defecado, se limpado, colocado atrás de um micro-ondas, acredito que tenha sido isso, uma toalha, e que teria descoberto no outro dia, e isso teria sido efetivamente a motivação. E o que me chamou muita atenção, Dudu, é que os próprios programas da casa repercutiram essas notícias. Ah, não, peraí. Teve programa do próprio SBT que repercutiu? Teve. Qual? Absolutamente. Teve. O Gentili teve. Ah, o Gentili fez uma piada, é verdade. Mas não negativa. Alguns fizeram piadas. Aham. Não de... É verdade, lembrei agora que o Gentili fez. Não que ele tenha repercutido de uma forma abusiva. Ele fez uma piada como ele faria de qualquer outro exato. emissora. Deixar muito justo. Mas o Gentili, eu acredito que provavelmente ele fez essa piada porque viralizou essa notícia. Óbvio. Não, exatamente. É isso que eu tô te falando. Ele não fez com o intuito, talvez... Com a maldade, né? De ser pejorativo. Exato. De Até porque o programa dele é de humor, né? Não tem nada a ver Exato. com isso. Como é que tu recebeu essa notícia? E, de fato, o que é verdade e o que é mentira nisso? Então, eu sinto muito por nenhum site ter publicado o verdadeiro motivo da minha saída do SBT. O fato é, isso, assim, não publicaram, mas no fundo, quem conhece televisão, quem sabe dos bastidores que se passa numa emissora, claramente sabe que eu era uma figura que nunca quiseram na emissora. Tanto é que na minha primeira semana já tentaram me tirar. Na minha primeira semana, houve outras tentativas de me tirar ao longo dos anos, entendeu? Mas, na época, quem me deu a oportunidade
bancava porque... O Silvio. Exatamente, mas ele bancava por quê? Porque se tinha resultados, né? Mas até o próprio bom resultado gerou muita inveja. Então, minha saída do SBT, por mais que publicaram e tentaram inventar histórias por trás da minha saída do SBT, não existiu uma história para saída a não ser que nunca me quiseram lá. Então, agora tiveram a oportunidade, por quê? Porque o Silvio, para quem não sabe, você, dona de casa que assiste ele, sabe que ele está longe das telas, mas não só das telas. O Silvio, na pandemia, por exemplo, ele ficou longe do vídeo, mas ele ligava todo dia para saber... Ele tinha autonomia dentro, né? Ele tinha autonomia e ele ficava a par de tudo que acontecia na emissora. Pós né? isso. Pós isso, agora, inclusive, a minha saída foi um marco dentro do próprio SBT, na história do SBT, da era pós-Silvio, que é o que o SBT está vivendo agora, que é a era pós-Silvio, que o Silvio está vivo, mas não está atuante nem no vídeo, no programa dele, nem nas decisões da televisão. Dudu, ou seja, quando deram no SBT, que o Silvio estava morto em termos de ADM, de administração, tiraram você. Exatamente, exatamente. É isso? Exatamente. Isso, Pontualmente assim, isso? É claro que as pessoas... faltou site publicar isso. Talvez... Então essa história de você ter defecado na toalha e ter colocado atrás, isso é fake news por completo? Eles colocam muitas vezes... algumas vezes já teve sim, nesses 7 anos, de eu passar mal, por exemplo. Eu já cheguei a passar mal no ar, que até saiu notícia na época, tem até o vídeo no dia da facada do Bolsonaro, que foi numa quinta-feira à tarde. Eu lembro disso porque na sexta... o primeiro assunto do dia ia ser isso, porque tinha acontecido na quinta-feira à tarde, eu ia repercutir na sexta-feira de manhã. Exatamente. E aí na quinta-feira, quando eu terminei o programa da quinta de manhã, eu fui para casa e tava com muita febre, fiquei deitado na cama o dia todo, à base de medicamento, e a febre não passava, e eu não me alimentei durante o dia todo, e estava muito fraco. Mas nessa minha garra de querer fazer televisão e de falar, não, opa, vamos lá, vamos fazer mesmo passando mal, vamos lá. Eu lembro que na quinta-feira, quando eu fui para apresentar o jornal na sexta-feira, para repercutir lá a facada e tal, quando entrei no ar, antes de entrar no ar, eu já me sentei numa cadeira que eu estava muito fraco. Eu já estava pálido. E quando eu entrei no ar, para falar, eu tive que fazer força para falar, e de repente começou todos os objetos ficar longe assim de mim, deu uma sensação que eu ia ter um desmaio. E aí eu lembro que eles me cobriram com imagens, eu fiquei sem falar um tempo. Depois eles falaram no ponto, chama a repórter lá de frente do hospital que ela vai segurar. Aí eu chamei a repórter. Em televisão dá pra fazer isso. Exato. E aí ela segurou lá um tempo, ela foi segurando, falando. E assim, na época não tinha ninguém para me substituir, porque o Marcão ainda não tinha chegado na emissora. E aí eles falaram, vai chamando o VT até o Marcão ficar pronto. Aí eu fui chamando um VT atrás do outro e deixei mais a repórter falar. E foi indo, aí depois chamou o intervalo. E aí o Marcão assumiu na sequência e eu de lá fui pro ambulatório. Olha que situação, eu tinha passado mal no ar. Os sites publicaram. Dudu Camargo chega embriagado e passa mal no programa. Gente, aí eu falo para você que vai entrar ou seguir uma profissão, siga a profissão que você ama, porque você vai encontrar muitas dificuldades no caminho, como, por exemplo, mentiras que vão falar sobre você. Então, teve vezes no SBT que muitas vezes eu passei mal. Mas nada, gente, os sites distorcem, colocam a história de uma forma que não acontece, Mas quem entendeu? é que dava essa informação, Dudu? Hã? Quem é que passava essa informação, cara? Então, aí que tá, né? Muitas vezes eu até falava, pô, é o colunista que não gosta, ou que tá com inveja, ou que tá falando mal. Mas, analisado friamente, e você me perguntando agora, atina dentro de mim a situação de que poderia alguém que não goste implementando tudo isso, sabe? Ou cai naquela de suposição. Ele passou mal, é um garoto jovem, então provavelmente passou mal porque estava bêbado, embriagado, algo do tipo. Nunca aconteceu. Em 7 anos, você teve lá. Qual foi a possibilidade que você chegou embriagado? 0, gente. 0. Zero de possibilidade. Eu sempre... Primeiro, que bebida alcoólica, não gosto. Quem me conhece sabe. Eu já tomei bebida alcoólica para experimentar. Se você falar para mim, tem
tem um drink aqui novo e tal, ele é de caju, igual... Mas e também não só tem, bebida. mas também não Aham. tem, se você quiser experimentar ou tomar. Não, tem. realmente não tem, mas eu tô falando porque eu tô revelando até o meu lado íntimo disso. Então, muitas vezes eu fui injustiçado, sabe? Aquela maneira do pânico, você acha que não deu uma atrapalhada nisso? Na colar da imagem? Sim, com toda certeza. Com Concorda? toda certeza. Que- Sim, vende uma imagem de um jovem meio doidão e tal, mas era a proposta do pânico na época, mas acabou fazendo analogia na cabeça das pessoas. Tá aí. Os sites fazem suposição daquilo que eles acabam vendo e que Por isso nem que eu tô te sempre é perguntando, verdade, porque né? o cara faz essa captura dessa imagem, que o cara se propõe a ir lá beber, e você disse que não bebeu, que foi toda uma Não, encenação. e assim, isso é prova. Eu depois segui para o ambulatório da SBT. Se tivesse alguma coisa, viria um diagnóstico da própria empresa, entendeu? Surgiu algum dia, por exemplo, que você tenha passado mal estomacalmente, que tenha sujado o ambiente que você estava, ou que você tenha passado um dia do isso outro? inventam, porque Eu só estou te perguntando para esclarecer Não, definitivamente. então, na verdade, o que acontece? Eles inventam muita coisa por cima de histórias que vão criando. Vão Tipo? criando histórias das mais malucas. Eu me lembro de uma vez que falaram, olha, Dudu Camargo, após críticas, é visto chorando na redação. Isso lá no meu começo, quando eu fui muito criticado. Gente, mal sabiam que eu estava dando risada. Era feliz da vida, que eu estava saindo nas principais colunas que eu sempre li. Estava saindo, mesmo criticando, eu estava feliz da vida porque estava sendo repercutido, entendeu? E muita gente... Aí cai naquela de novo, o site supondo que ele está sendo muito criticado, Alguém ele deve estar ligou. triste, ele deve estar chorando, então vamos publicar isso. E tem muito. Então, sofre muita inverdade. Por isso que eu falo, a internet é um perigo hoje em dia. E olha, não vale mais aquele ditado, né? Que uma mentira contada 1000 vezes acaba se tornando uma verdade. Porque, por exemplo, um site, ele publica uma notícia mentirosa e o que acontece? Essa notícia... Os sites não querem saber se é verdade ou mentira. Um site importante publicou. O outro copia e cola, Replicando, né? Aí, dali a pouco, tem 1000 sites. Então, quer dizer que aquela história, por mais que seja mentira, replicada 1000 vezes acaba se tornando uma verdade. Então, esse ditado, eu acho que na era atual, ele cai por terra. Nesse período, como é que foi essa virada de chave na sua vida em relação a galera conhecer a tua música? Eu sei que você foi pra internet, foi uma explosão, Foi. mas assim, como é que foi o dia? Como é que foi a virada? Não, o dia sempre foi tranquilo. Eu dormi, deitei um dia de tardezinho, quando eu acordei já de 5 horas para ir pro café. Aí quando não foi meio-dia que a gente ia pro almoço, era meio mundo de gente mostrando a música minha estourada no mundo, aí coisa boa. Né? Mas quem foi que te ajudou a fazer Foi um amigo meu, lá da Mangabeira, que fez um vídeo. Fez um vídeo, pegou o telefone, disse, mano, vamos gravar aqui. Um vídeo gravar aqui. Aí qual foi a música? A Caneta Azul, né? Foi a Caneta Azul. Você pode lembrar um pouquinho pra gente? Pode sim, Por favor? pode. Caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com minha letra. Caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com minha letra. Todo dia eu viajo para o colégio com uma caneta azul e uma caneta amarela. Eu perdi minha caneta, eu peço, por favor, que encontrou, me entrega ela. Essa música eu perdi a caneta no colégio, né? Pois é, toda música tua tem uma história, É uma história, não é verdade? é verdade. Eu noto que você é um cara que escreve sobre o que você vive. Que eu vivo. Essa foi que você perdeu a caneta? Foi, perdi a caneta. Cheguei no colégio já atrasado, aí eu quando peguei, foi lá no bolso, só tinha amarelo, a azul tinha perdido. Aí pedi a professora estava ocupada. Os alunos também tudo ocupados. Aí com muito tempo que ela terminou de copiar o texto dela, ela me emprestou. Aí depois ela me deu aquela bronquinha, porque tinha perdido a caneta, estava atrasado. Aí eu fiz a música lá dentro, o pedaço da música, dentro do colégio, né? Caneta Azul. Aí eu fiz caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com a minha letra. Aí foi o pipoco do trovão, velho. Aí na empresa o rapaz gravou o vídeo lá, eu cantando ela, e graças a Deus, saiu do mundo, né? E quem foi que chegou pra te dizer assim, não, pode ir embora de vigilante que você é artista? Não, eu cheguei no meu gerente, o pessoal dava me chamando lá em Balsa, o pessoal da Record, e ele me liberou pra mim, Pra fazer. para fazer. Então, ali tu já ficou assim, disse, pô, isso aqui é legal. Digo que é legal. Dá pra ganhar uma grana Ganhar grana um pouco, eu vou cair do mundo, e né? vai cair no mundo. Cair no Que o som? mundo. Bom, essa inspiração veio ali que você perdeu, mas pô, você fez a música, a letra, com a caneta amarela? Azul, Você tinha perdido ela. azul. Não, ele entendeu. Ele tá falando que a inspiração foi você ter perdido a caneta. Foi, perdi a caneta. Bom, agora uma outra situação. Manuel, como é que fica? Você sempre aparece nos vídeos com beldades, com mulheres lindas. De onde foi que surgiu essa ideia?
essa ideia no causa. Foi a caneta que me levou para essa ideia, né? A caneta te levou para todo Pra lugar. todo lugar. Isso foi ela, né? Se não fosse a caneta, não tinha essas mulheres ali não ia aparecer. Porque ela foi que fez a estrada, né? Aí foi a caneta que te levou, então, Foi a caneta. para todos os lugares. Qual foi a primeira? A primeira menina que você se apaixonou? Qual é o e- problema, Manuel? e que Qual o você não- problema? A primeira que você se apaixonou e não conseguiu. A primeira que eu me apaixonei e fiz a música é aquela música que fala da Maura, né? A Maura. A Maura. A Maura era o quê? Era coleguinha de escola? Eu namorei com ela, né? Namorou. Namorou. Ela trabalhava em que, a Maura? Trabalhava no supermercado. No supermercado. Aí você chegou e vai. Aí eu cheguei e depois, quando ela me largou, eu fiquei apaixonado e fiz a música. Ela trabalha lá no supermercado, né? Por que ela te largou? Você passou um chifre nela, não, né? Ah, me largou porque quis, né? Foi, né? Foi. Perdeu o Manel Gomes. Perdeu por uma vez, né? É. Aí como é que você fez a letra? Fiz assim. Eu nunca esqueci daquela mulher que amei naquele tempo. O nome dela é Maura, a mulher que machucou meu coração. O nome dela é Maura, a mulher que machucou meu coração. Eu não posso mais comprar, eu não posso mais passar naquele supermercado. Onde ela trabalha, a mulher que machucou meu coração. Onde ela trabalha, a mulher que machucou meu coração. Aí a pergunta... Sendo verdadeiro, né, a pergunta... Aí você salve de trocou. palmas, Pô, foi verdadeiro, hein, pô. Agora a pergunta Foi um que não quer- desabafo, né? A pergunta que não quer... Você falou pra Maura, cantou pra ela, Cantei e ela gravou o CD, ela pediu até o CD. Né? pediu, e ela voltou com você, deu um beijinho? Não, voltou não. Não? Acabou-se. Pô, ô Manel, qual foi a tua primeira namorada? Com quantos anos? A primeira namorada eu tinha uns... Eu já era quase adulto, eu já era adulto no caso, era uns 18 anos. 18 anos. Era. Mas beijou na boca? Beijei na boca. De língua? De língua, como é que eu não beijo, né? Mas, Manel, eu já acho que ninguém teve... Manel, e o primeiro namoro mesmo, de fazer amor e tal? Como é? De namorar mesmo, de fazer amor. Ir pra cama, Manel. Pra cama. Eu já tinha uns 20 anos já. Naquele Já tempo, tinha. a gente no sertão era mais difícil. Não Não é era como hoje, né? Pô, não é que nem hoje. Uma hora mais. Assim. Pô, É. Mas como foi? Tu lembra? Ela fez uma música pra ela também, não? Não, fiz não. Essa não. Essa não. Foi bom, Manel? Foi ruim não, quem acha ruim, né? pô. Brincadeira, hein, Manuel? Foi legal, Manel? 20 anos. 20 anos. Então você perdeu a virgindade com 20 anos. 20 anos, né? 20 anos, Manuel Gomes perde a virgindade. Tu imagina, a turma hoje perde com 13, Com 13. 14. Tu perdeu com 20, mano. Com 20. E como é que foi esse lance? Tu chamou, vamos ali, e foi aonde? Foi na tua casa? Não, foi lá na... Umas palhas de bananeira. Foi lá por trás das 4 paredes, não sei aonde, né? Lá no sítio. Lá no sítio. Né? Foi no sítio? Foi no sítio. Foi Né? de manhã, de tarde ou de Eu noite? não me lembro que hora foi, né? Ave Maria, mano, é a primeira vez que tu Eu esqueceu. esqueci. Tinha cachorro por perto, leitão. Ó, Pô, brincadeira, né? Manel, e na primeira vez tu disse, isso aqui é bom, Eu digo, isso aqui é bom demais, né? vamos mais vezes. Umas vezes, né? Aí, tu continuou namorando com essa menina, não? Não, poucos dias, né? Terminamos. Acabou. É, mas foi só uma vez Só uma também. vez e pronto. Qual foi o pior sofrimento de amor que você teve pra fazer música? Pior sofrimento é quando aquela namorada da gente larga a gente e fica louco, né? Você já chegou a pegar chifre? Rapaz, eu nunca peguei chifre, pra falar a verdade. Peguei, não peguei, mas se pegar chifre de verdade, é o cara que é casado e a mulher mete gás. Eu não casei no mundo, então não peguei chifre. Então não ainda. pegou, só era Ah, namorada. tá solteira. ué. Namorada, Essa solteira. tática do mano é boa. Você saiu bem, né? Quer dizer que namorado não pega chifre. Pegar chifre, não. Quer dizer que se a mulher largar uma gaia no cara, ou o cara chifrar a mulher, não é chifre. Não é chifre, porque não é casada. Não tem nada assinado no papel. Não pegou. Então o chifre é condicionado ao papel. Nada no papel. Então até hoje você não pegou... Exclusivo que eu sou. Exclusivo. O Manuel Gomes nunca pegou chifre. Exclusivo. Manel Gomes disse que quando não há casamento, não há. Não há chifre. Cara, esse cara é Pô, é um revolucionário, fenômeno, né, velho. cara? Isso vai virar o Brasil inteiro, esse corte aqui. Mas assim, mesmo nessa época, nenhuma mulher te deixou por outro? Elas me deixavam sempre. Deixavam por outra mulher, não, mas aí... Como por, é? por outro homem, elas me deixavam Pera por aí, outro. Manuel, Não, peraí. Falei errado, elas me Ué. deixavam por outro, mas não era Mas chifre, tranquilo não. também, né? Tranquilo. Você teve quantas namoradas? Não. Rapaz, só tinha um bocado, né? Não dá nem pra dizer quanto. Mas assim, depois que começou a entrar uma graninha, depois que você... Qual foi o primeiro lugar que você ficou muito famoso? No primeiro lugar, quase foi em todo lugar no mundo. Eu cheguei, a pessoa já me conhecia, né? No mundo inteiro. No mundo inteiro, né? No Brasil, quando você chegou em São Paulo, por exemplo, você se espantou? Não, não espantei não, já estava acostumado. Cheguei em São Paulo, aqui tem mesmo gente já, atrás deu. Espantou nada. Não, tranquilo, né? É mesmo. É tranquilo. E como é que você lida com esse assédio todo das mulheres? Não, isso aí é bom demais, é tranquilo, isso aí é felicidade, né? É, né? Você gosta de loira ou morena?
Das duas. Sabia que era uma... Agora, Manuel, quando você viu lá os apresentadores da Globo no vídeo show, todo mundo cantando, a Globo cantando a sua música, Caneta Azul, qual foi ali o impacto que você... Não, o impacto foi muito bom, que é bom demais você fazer um trabalho que todo mundo gosta, né? Você faz um tipo de coisa que todo mundo lhe abraça, gosta, você sente aquela felicidade por dentro, né? Isso aí é tranquilo, né? Você sabe, Manuel, que posso estar muito enganado, mas dos bate-papos que você tá mais falando e tudo é aqui. Verdade? Cara, tu tá muito solto. O que tá acontecendo? Você tem, assim, cada vez mais... Evoluído, né? Cada vez a gente vai desenvolvendo, né? Um É pouco, verdade, Manuel, é verdade. Manuel, nesse período, você já ficou milionário? Não, ainda não. Posso que fique milionário, mas por hora não tô não, né? Você prefere o dinheiro ou a sinceridade? Os dois. A sinceridade é bom demais, né? O dinheiro também Pô, a graninha, né? é bom demais. Né? Ajuda. Hoje, quantas Ajuda. pessoas dependem de você? Hoje nós estamos com uma equipe de 8 pessoas, né? 8 pessoas. Os teus familiares, quem são as pessoas? Família. As famílias são... Quer saber de quê? Irmão, sobrinho? Não, da família estão em Balsas, né? É Joaquim, é Aparecida. Aparecida mora em Brasília. É sua irmã? Aí minha irmã Antônio mora em Balsa. Zé mora em Brasília. As pessoas, né? Os irmãos. Alguns deles trabalham para você? Não, trabalha não. Não, tudo Cada são quem- resolvidos. Cada quem tem seu serviço, né? É. Nesse período, Manuel, eu vejo assim, eu percebo muito forte que tu é um cara muito sincero, assim, muito autêntico. É você. Isso aí, né? É verdade. Eu não consigo te ver com outro tipo de personalidade. Quando é que as composições começam a entrar na sua vida? Foi nessa tristeza de solidão? Não, eu já tinha umas composições, né? Com quantos anos foi a primeira? De 17 anos. 17. Então foi há quase 20 anos antes Verdade. do falecimento de seu pai. Antes. Ah. Quando ele faleceu, eu já tinha umas composições, já. Já? Qual foi a primeira? A primeira é que fala na Massa Ferreira, um shotzinho, né? Como era? Ela é assim, quero a massa ferreira, quero a massa ferreira, quero a massa ferreira, quero a massa ferreira. Massa Ferreira, você não pode ir embora, comigo agora você vai dançar. Massa Ferreira, o tanto que eu te amo, Massa Ferreira comigo vai namorar. Essa é a primeira composição. A primeira. Primeira. E tu fazia, escrevia? Eu escrevia, mas negócio de escrever não segura a música, não. Porque naquele tempo não tinha celular. Se eu escrever uma música hoje, amanhã se não lembrar do ritmo dela, é mesmo nada, né? Ia embora, né? Vai embora. E podia perder, queimar o papel. Podia perder, queimar o papel e... Aí tu foi fazendo uma a uma. Aí fez essa primeira. Primeira, E as pessoas acreditavam? acreditava, o pessoal via, o pessoal chamava de louco, né? Pois é, não acreditavam. Não acreditava. E aí foi fazendo uma a uma. Uma a uma, foi crescendo. Aí foi uma média de quantas por dia? Quer dizer, quando eu comecei a fazer a música assim no compor, era uma, aí passava tempo. Era? Eu passava mais de mês para ter compor a música. Não Sério? era fácil, não. Ia demorar muito. Eu achava que se fazia uma atrás da outra. Tô fazendo um trabalho outra hoje. Hoje. Já, mas naquela época, não. É que você foi aprendendo, né? Tô aprendendo, era devagarzinho, né? Não é, Kilson? O namoro, o amor, o tesão, ele influenciava para as suas composições? Quer dizer, o amor ajuda um pouco, né? Muitas vezes você se apaixona por uma menina e não dá certo, você fica apaixonado, aí a gente faz aquela letrinha falando aquele problema, né? E com o Thierry, como é que foi? Então, lá foi bom, tranquilo, pessoa boa demais. Quanto tempo foi para gravar aquele clipe? Foi 2 dias lá. Gravamos. 2 dias? 2 dias. Foi bem tratado? Foi bem tratado, graças a Deus, né? Muita mulher bonita? Muita mulher bonita lá de nós, brincando lá mais nós. Tu gostou? Gostei. Arrumou uma Quem é que namorada. não gosta de mulher bonita, né? É verdade. Arrumou uma namorada. Não, arrumei não. Arrumou uma namorada. Não acredito não que o Thierry não arrumou uma namorada pra Ô, você. Manuel. Não. Mas saiu de lá com a namorada. Saiu? Ou não, Manuel? Não, só com uma hora lá não. Não, tu não arrumou uma namorada lá, não? Não, arrumei não. Mas alguma chegou perto? Não, só brincando mesmo. Sério? Atualmente tá Só solteiro ou tá namorando? Tô solteiro, namorando, né? Solteiro. Pra um partidão desse, tá solteiro, como é que pode, hein, cara? Verdade pura, né? Pô, com grana. Qual é a mulher Tá com ideal? carro, tá com tudo. pô. Qual é a mulher ideal pra Manuel Gomes? Não, ideal qualquer um. Se tendo respeito, isso aí tudo é ideal. Mas assim, né? caracteristicamente, qual é a melhor? Não, as duas são melhores. Pode ser morena, pode ser branca, pode ser ruiva. Pra mim, foi mulher, tudo serve, né? Tudo. Tudo serve. Mas tu gosta de mais aquela mulher com um quadril maior? O Tem que uma mais atrai característica você? nordestina. O que mais atrai você dela, na mulher? Na mulher é o carinho dela, né? Boa. Tem o respeito, né? Isso aí que atrai a pessoa. Tem o amor, tem o respeito, isso aí que atrai o cara, né? Tu pensa em ter alguém pro resto da vida ou não?
Porque, assim, tu teve uma vida com teu pai muito só, né? É só, verdade. Mas pensa, e se Deus é quem sabe. Se tem alguma pessoa que vai comentar o resto da vida, tudo bem. Mas está na mão de Deus. esse tipo Tu de tem coisa. filho, Manel? Não, não tenho filho. Não é que eu nunca casei, eu vou ter filho. Não, mas tem um monte de gente que não é casada que tem, pô. Ah, negativo. Tem muita gente que não é casado que tem. Não. É só mulher que dá em cima de ti ou homem também dá? Sou mulher, homem não, que eu sou homem. Sim, mas nunca chegou alguém para dar em cima de você? E nem vai chegar. Não? Não. Você trava logo. Aqui não. Cai para outro rumo, né? É, aqui não, vai que o céu. Não, como é que voltar lá em Balsas, na tua cidade, dizem que, tem um ditado que diz o seguinte, né, Yeltsin? Santo de casa não obra milagre. Como é que foi a recepção lá na sua cidade? Boa, depois que você estourou completo. Naquela época, a valorização lá foi muito grande, né? Isso aí o pessoal fizeram maior zoado, né? Como foi a zoada? Muita gente lá, chegando em cima de mim para tirar foto, vendo aquela festa no monte, né? Santa de casa não obra milagre, mas quando chega a pessoa de fora, aí o santo obra milagre, né? Sabe Você disso, né? estourou, né, lá, cara? É verdade. Tinha gente que não olhava pra você, ou não falava em você, dizia que você era louco e... Tinha muito, e na hora queria se aproveitar em cima, tirando foto, né? Isso aí Tu acontece. nota, mano, porque assim, você é um cara que não consegue, muitas vezes, deixar de expressar o que você pensa. É verdade. Um cara, por exemplo, que hoje você tem muita noção de alguém que chega perto de você pra querer se utilizar de ti? Tenho noção disso. Tem? Tenho. Tu percebe na hora? Percebe na hora, a gente enxerga de longe. Eu sou curioso, sou caladinho, mas eu dou fé das coisas. Tipo o cara que quer gravar um vídeo, né? Tem muito isso, né? Tem, parece muito. Ó, fulano aqui, ó. Grava aqui um vídeo pro frigorífico Pires e tal. Eles querem se aproveitar com isso. Um vídeo pra mim, daquele vídeo que é fazer o comercial de graça, né? De um vídeo desse, eu quero fazer E tu outra grava? coisa. Tem vezes que eu não vejo, eu vejo que é comercial, eu já corto e fora. Não, se não der da pessoa, tudo bem, mas esse negócio, aí é outra coisa. Aí já não é vídeo de pessoa pessoal, né? Quando é pra ajudar um grupo de WhatsApp, uns amigos. Aí Os amigos, um grupo de amigos, tudo ali, mas... Os meninos estavam falando que tu tem uma característica muito bacana, que quando você tá passando... Aqui em Teresina, acho que... Posso estar muito enganado, mas o povo de Teresina é assim. Talvez tenha uma das capitais mais bem... Que você mais foi bem recebido, com muito carinho, com muito respeito. E uma característica sua é que você não para de falar com as pessoas, não para de fazer vídeo, não para de... Para não, toda hora a pessoa pede, né? Pede? Pede direto, e eu faço, tranquilo.